gatinhos. Sabe qual é? O gato macho, ele é notoriamente conhecido, ó, male cats, são notoriamente conhecidos por matar os gatinhos, ok? Por quê? Por quê? Vamos pensando aí. Todo mundo sabe que a gata fêmea, ela costuma ter relação com mais do que um gato, às vezes, se você deixar ela liberada, certo? E o que acontece? O gato macho, o principal, ele tem condição de identificar quais filhotes não são dele. E todos os filhotes que não são dele, ele mata. Ok? Entendido isso? O gato é um mamífero, ele mama, certo? E o macho, quando a gata tem filhotes de outros machos, ele vai lá e mata. Ok? Entendido? Isso é biologia. Simples assim. Vamos lá. Olha só o que diz aqui, ó. Os gatos machos, eles são conhecidos por matar os gatinhos. Usualmente, os gatinhos que não são dele, ele não é o pai. O gato costuma fazer isso. Tem vários assuntos sobre esse caso aqui. Por exemplo, o pessoal já fez a questão de estudo genético e tudo mais. Entendeu que o gato ele tenta não permitir que a genética dos outros gatos machos se propaguem no local. Então por isso ele sempre preza por o gato. Estamos falando do gato. Ele mata os gatinhos que vieram de outros machos. Ok? Ok. Mas isso não é só com gatos. Isso aqui na revista Science. E o mesmo é válido para os ursos, certo? As mães urso, quando elas estão sem o macho delas, certo? O urso, ela vai lá e teve o filhote, o ursinho. Quando não tem o macho, que é o pai do ursinho, o pai biológico do ursinho aqui, outro macho vai entrar por perto, vai ver que tem um ursinho que não é dele e vai querer acasalar com a mama, ok? A mama bear, a mãe urso. Então o que o macho, que não é o pai biológico, faz com o ursinho? Ele mata. Na melhor das hipóteses, ele mata o ursinho, certo? Então o que acontece? Tem dois pontos aqui. Que assim, tem alguns ursos de alguns lugares que os cientistas dizem o seguinte, que o novo macho aí, da ursa, ele simplesmente expulsa a cria do território. Mas tem outros lugares que o macho simplesmente mata o ursinho e depois de 2 semanas a mama já está disponível de novo pro macho que acabou de matar o ursinho, certo? Então o que acontece? O que as mamães urso elas costumam fazer? Quando elas perdem o macho, que foi o pai biológico do ursinho, elas tendem a se afastar dos outros machos, elas tentam manter distância. Porque a mãe urso, ela é muito inteligente, mais inteligente do que de outros mamíferos, que eu não vou falar aqui, ela é muito inteligente para se afastar. Porque às vezes pode ter que tem um macho que seja legal com o ursinho, mas em geral a regra não é legal, ok? Isso aqui eu estou falando, isso aqui é da ciência. Na revista Science, mas isso aqui é científico. O pessoal foi lá, observou, certo? Observou, foi lá, fez observações, constataram isso. Não é difícil fazer essas observações, não tem segredo. Pois bem, vamos lá. E os macaquinhos? Os macaquinhos são mamíferos. O que será que acontece quando a mamãe macaco, ali no caso, o macho alfa morre e entra um novo alfa? O que ele faz? O que o novo macho alfa faz no grupo? Bom, adivinha? Ele mata todos os macaquinhos que acabaram de nascer do macho anterior. É um padrão. Então olha só o que está dizendo aqui, ó. Por que alguns mamíferos matam os bebês da mesma espécie, da sua própria espécie? E diz assim, ó, os machos mamíferos, presta atenção, tá? Cometem infanticídio, ok? Quando eles basicamente a cria não é dele. Ele vai lá e faz isso, ok? Estou falando que é certo? Não estou falando. Estou falando como é que é o padrão observado na natureza. Ok, então vamos lá. Então diz o seguinte, olha só. Os golfinhos também fazem isso. Que interessante, os golfinhos também fazem. Os leões também fazem isso. Quando troca o macho alfa, os leões vão lá e mata todos os leõezinhos do macho anterior. Os golfinhos fazem a mesma coisa, certo? Pois bem, então olha só que interessante. Embora isso pareça uma crueldade na natureza, e é uma crueldade, os machos de certas espécies de mamíferos, eu penso que são todos os mamíferos, tá? Eles matam os bebês da própria espécie quando não são bebês dele. É uma estratégia reprodutiva, certo? Pois bem, então o infanticídio entre todas as espécies de animais, ele é mais comum nos mamíferos, sabe? Os animais que puxam leite da mama, certo? Pois bem, agora, olha só o que diz aqui. Olha só, o infanticídio dos bebezinhos, eles são observados em várias espécies de mamíferos, incluindo também golfinhos, os macacos, leões e etc. Ok, vamos pegar um outro artigo interessante aqui, olha só.
Um dos motivos disso é porque o que acontece? O macho, ele pensa o seguinte, eu tenho que trazer mais comida para alimentar o filhote que não é meu, ok? Ou, outra observação, a mãe fica cuidando desses filhotes aí, que o macho quer? O macho vai querer ter os filhotes dele, então é uma estratégia, que o pessoal disse, uma estratégia reprodutiva, uma coisa dos mamíferos especificamente, ok? Agora, olha que interessante. Qual a relação disso? Onde tem esses infanticídios? Você tem em dois momentos. Você tem quando, por exemplo, a fêmea perde o macho que está com ela, que está o pai biológico dos bebês, ou quando acontece um negócio que chama female promiscuity, promiscuidade da fêmea. A fêmea sai por aí, tendo relação com outros machos, e o macho, ele olha lá, pô, esse filho aqui não é meu. E nos casos dos mamíferos, eles vão lá e, certo? Acabam com o que eles pensam que é um problema. Então tá aqui, ó, o infanticídio, que é esse ato de matar as próprias bebês da mesma espécie, eles em geral estão associados à promiscuidade ou troca de macho. Você pode procurar lá na Wikipedia, tá lá, ó, na questão da zoologia, você vai encontrar. Isso que eu tô falando aqui, todos os biólogos sabem, isso não é novidade nenhum para os biólogos. Então tem uma coisa interessante. Aí o pessoal fala o seguinte, os leões fazem isso, os golfinhos fazem isso, os macacos fazem isso, a gente sabe. Os gatos, então, clássico. Todo mundo sabe, todo mundo que já teve gato sabe disso. Certo? Os ursos fazem isso. E aí vem uma pergunta que a biologia não gosta de responder. Que é o quê? O ser humano é um mamífero. Então a pergunta que não se cala é, e o homem? O homem faz isso quando tem promiscuidade no grupo? O homem faz isso? Lógico que a gente tem leis que impedem fazer esse tipo de coisa. Mas o homem, ele comete algum tipo de perversidade algumas vezes? Algumas vezes, não estou falando sempre. Bom, o homem faz isso quando a cria não é dele? É uma pergunta. A resposta é, muitas vezes sim, não é sempre. Ele trata de uma forma má a cria, certo? Não é sempre, tem exceções, eu vou mostrar pra vocês as exceções. Eu tenho amigos que são padrastos e são ótimos com os filhos, e também tenho conhecidos, pessoas que eu já conheci que eram padrastos e eram as pessoas assim mais terríveis do mundo, ok? Agora, por que eu vou explicar isso? Vamos lá, vamos por partes. A regra, não a exceção, tá? A gente vai olhar a regra. Um pai biológico, presta atenção agora, um pai biológico nunca abusa da sua própria cria. Eu falei isso num vídeo e teve assim uma série de comentários, eu vou mostrar alguns aqui. A pessoa falou, não acontece. Olha só aqui. A Lu diz o seguinte, ó, kkk, eu acho que o Dr. Afonso mora em outra casinha. Eu moro na casinha onde a gente estuda livros, né? Nenhum pai, aí abre aspas, nenhum pai viola o próprio filho. Frase que eu falei, nenhum pai biológico viola o próprio filho. É exato, é isso que diz a biologia, ok? KKK, essa é pra matar. A internet tá cheia de casos horripilantes de promiscuidade, troca de bebês na maternidade. Tem lá o exame de DNA. Não tem, né? Então, pois é. Só que eu leio livros. Os livros mostram o quê? Eles mostram um padrão na natureza, certo? E eu admito que esses padrões observados no mundo inteiro, em várias espécies, é um padrão verdadeiro, certo? Várias espécies não, em vários tipos de animais, etc., é um padrão verdadeiro. A Vivian diz assim, Afonso, e uma coisa você está totalmente desinformado. Eu estou desinformado, presta atenção. É legal isso. As pessoas elas pensam assim, elas devem ler muito mais que eu, elas devem ter estantes muito mais repletas de livros do que eu, certo? E aí eu sou desinformado. Mas tudo bem, eu estou tentando aprender, vamos lá. Olha só, você está desinformado. Existe sim pai biológico que abusa, né, de seus filhos e filhas. Agora, realmente, se é um homem for padrão bíblico, pode não abusar. Pode eventualmente não abusar. Olha o nível que está o negócio. Olha o nível, a gente vai ver o porquê eu estou falando sobre isso. Mas você dizer que pai biológico não abusa dos filhos, e homens, maridos, não abusam das mulheres, vai vendo, a gente vai chegar a todos esses pontos aí, certo? Mas vamos lá. E aí, tinha um caso aqui no Superchat que uma moça, ela falou o seguinte, ó, ela escreveu assim, ó, ela colocou um Superchat, inclusive, e ela colocou uma mensagem bem grande lá pra mim ver, dizendo assim, fui abusada pelo pai biológico na infância. Pode acontecer? Eventualmente coisas acontecem, certo? Mas, eu quero mostrar uma coisa aqui. Vamos lá. Opção 1, vamos dar opções aqui. Será que o que eu estou falando está errado? Vamos dar uma olhada. Olha só, do R7, certo? Aos 27 anos, jovem descobre que não foi criada pelos pais biológicos. Nem era o pai biológico, nem a mãe biológica. A moça foi trocada na maternidade. Ela foi fazer uma dieta dessas de tipo de sanguíneo, A, B, O, essas coisas todas. E ela descobriu pelo tipo sanguíneo que nem a mãe dela era mãe dela, nem o pai dela era pai dela. Eles não eram os pais biológicos, certo? Foi trocado na maternidade, ok? Se você for procurar no Google sobre bebê trocado na maternidade, vai sair, ó, 129 mil resultados. Lógico que tem muito resultado repetido, mas assim, tem centenas
ou milhares ou dezenas de milhares de casos de bebês trocados na maternidade. Esse é um ponto, ok? Agora eu faço a pergunta. Ela descobriu que foi trocada na maternidade. Quantos por cento das pessoas que foram trocadas na maternidade descobrem que foram trocadas na maternidade? Conta pra mim. Quantos por cento? Você acha que esses, vamos supor, 10 mil casos bem reportados, esses 10 mil casos representam 100% das pessoas trocadas na maternidade? Ou representa 1%, ou 0,1%, ou 0,01%? Quantas pessoas são trocadas na maternidade e não sabem? Te pergunto aqui. Então vamos lá. A troca de crianças na maternidade vem se tornando cada vez mais comum, infelizmente. E há milhares de casos registrados no mundo. Eu não acho que é sem querer que eles trocam, não. Eu não acho. Eles fazem isso de vez em quando. Eu penso. Não é possível que o pessoal troque sem querer, ok? O ponto esses milhares de casos representam 100% dos casos ou apenas uma fração das pessoas que descobriram que foram trocadas na maternidade? Certo? Agora vem a pergunta. Se um pai biológico, vou colocar entre aspas aqui, abusa de uma criança, faça um exame de DNA entre a criança e o pai, e no meu ponto de vista, você vai descobrir o óbvio. Um pai biológico nunca abusa da sua própria cria. Isso é regra na natureza. É regra na natureza. Presta atenção no que eu estou falando. É regra na natureza. Talvez o ser humano seja totalmente diferente, certo? Mas a regra na natureza, nos mamíferos, e o ser humano é um mamífero, o pai biológico nunca faz isso. Essa é a regra. Agora vamos continuar aqui, ó. Agora, opção 2. Também acontece, é mais comum, ok? Diz assim, ó, da revista Isto É. Homem descobre não ser pai biológico dos 3 filhos ao ser diagnosticado com a doença. O cara tinha 3 filhos de pais diferentes, e este não era dele e o outro não era dele. Nenhum dos 3 filhos era dele, certo? Pois bem, então assim, vamos lá. Uma criança foi abusada pelo pai biológico. Faça o exame de DNA, ok? Faça o exame de DNA. O pai biológico, na natureza, ele não faz isso. Ponto. Você pode acreditar que é pai biológico, mas existem casos de troca de bebê na maternidade, e o pai aí não é biológico nesse caso, e existe o caso onde o pai não está sabendo que ele não é pai. Isso aqui é comum, ok? Olha só, vamos lá. O empresário britânico fulano de tal não acreditou quando recebeu notícia de que tinha uma doença XPTO que provocava infertilidade, né? Porque ele tinha 3 filhos. Preocupado, ele questionou sua ex-mulher, Kate, se era o pai biológico dos 3 filhos. Como ela garantiu que sim, não, com certeza se é pai biológico. 3 pais diferentes, ok. Como ele garantiu que sim, ele então teve esperança e refez os exames de DNA. Adivinha? Pô, não era. O fulano aqui, ele havia se separado da mulher, né, se separou depois de 20 anos de casamento e descobriu que os 3 filhos não eram dele. Pois bem, aí a mulher recebeu dele, na hora de separação, 5 milhões. E aí ele pede o quê? O dinheiro que ele pagou de pensão para as crianças e tudo mais. E adivinha? O juiz foi lá e pediu para ela devolver 320 mil dos 5 milhões. Sei. E aí diz assim, por causa da disputa legal, seus filhos decidiram cortar a relação com ele. Decidiram cortar a relação, seus filhos, né? Não era filho. Olha esse caso aqui, ó. Recente, ó. Cantor Rodriguinho descobre que não é pai da criança após pagar pensão por anos. O cara tá pagando pensão, foi lá, colocou, parece que inclusive na biografia dele, ele foi lá, tá pagando pensão, e de repente fez o exame de DNA e adivinha? Não era dele. Pois bem, outro caso aqui, ó. Descobri depois de 7 anos que não sou pai da criança. Diz aqui, ó. Como fazer para retirar meu nome da certidão de nascimento? Pergunta o rapaz. E pedir anulação da pensão. Só fui morar com a mãe da criança porque ela alegou que estava grávida. Quais são as possibilidades de anularmos a certidão? O cara tava lá, deu um chute na moça, a moça foi lá, engravidou de outro homem e falou pra ele, vem aqui, senão, ó, tô grávida. E adivinha? Não era dele. Pois bem. Olha esse aqui, ó. Fui enganado pela minha mulher e não sou pai da criança. E diz aqui, minha mulher e eu ficamos casados durante 15 anos. Tivemos 2 filhos e nos divorciamos. 2 filhos do cara. Após esse longo período de separação, fui procurado por ela para contar que não sou pai do filho mais novo, né? Atualmente com 5 anos. Fiquei surpreso, muito triste. Quero retirar o meu nome da certidão e cobrar as pensões que paguei, né? O que devo fazer? Pois bem, o que ele deve fazer? O advogado diz assim, ó. Isso não é incomum. É comum o cara descobrir que ele não era pai da criança depois, certo? Casos em que pessoas pensam que ser os pais acabam registrando as crianças como se fosse o filho e após um tempo descobrem que não é o pai. Olha esse aqui. Metrópolis. Mulher dá luz a gêmeos e homem descobre que é pai biológico de apenas um. O outro gêmeo, bem no dia, desceu 2 óvulos,
o cara foi lá, pimba, e de repente o Ricardão foi lá, o Warmongo, e pimba, e teve 2 filhos de pais diferentes. Vai vendo. Na China, né? Nem vou dar mais detalhes aqui. Olha essa aqui, essa é excelente, isso aqui é dos dias de hoje, né? Porque só o homem é mau, é mauzão. Olha isso aqui. Homem terá que pagar pensão após teste de DNA negativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, certo? Agora em 2021, decidiu em dezembro de 2020 manter o pagamento de pensão alimentícia mesmo após o exame de DNA confirmar que um homem não é pai biológico da criança, mesmo não sendo. Conforme a decisão do colegiado, ele já teria criado um vínculo com o infante e, por isso, constituído paternidade socioafetiva. Deu início ao pagamento de uma pensão de R$900 e somente após desconfiar que poderia não ser o pai biológico, realizou o teste que confirmou a suspeita. Mesmo assim, o juiz disse o seguinte: não, mesmo você não sendo pai biológico, não paga a pensão. Agora vamos lá, pessoal. O número de casos de pais que não são pais biológicos das crianças é mais ou menos assim, ó. Certo? Desse tamanho aí. Pois bem, aí você tem uma série de pais que não sabem que não são pai biológicos. Eles pensam que são. A criança olha e pensa que é. Quem que fez a sacanagem lá? Bom, não foi o pai nesse caso aí, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Passa os anos, etc. Tal. O cara não é pai biológico, muitas vezes. Ou é porque no hospital foi extraviada a criança, foi trocada a criança no hospital, pode acontecer. Ou às vezes também pode acontecer de acontecer uma relação a mais aí que não estava prevista no plano, certo? Aí você olha, o cara é pai biológico e molestou a criança. Ah, tudo bem. Só que pai biológico na natureza não faz isso. Então a gente tem que falar que o ser humano é muito mal, ou talvez a gente comece a pensar um pouco, certo? Vamos lá. O fato é o seguinte, as observações na natureza, elas são claras sobre esse tema. Os pais biológicos são os protetores das suas crias. É por isso que na Bíblia diz, quando há uma separação entre homem e mulher, os filhos devem ficar com o pai. Porque quem protege a prole é o pai biológico, não é a mãe, não é o novo papai. É o pai biológico em geral. Hoje em dia a gente sabe que tem um monte de hormongo por aí, certo? Eu sei que está aferindo um pouco as pessoas. Eu já vou mostrar o caso oposto. Também tem pais, lógico, padrastos, que são ótimos. Mas não se deve nunca falar que um pai biológico faz isso. Porque o pessoal está cagando regra, dizendo que pai biológico faz isso, olhando para pais biológicos, que são os protetores da cria, fala assim, mas tem pai que não faz. Não, nenhum pai biológico, zero, faz isso. Nenhum pai molesta a sua própria cria. Os pais biológicos, em toda a natureza, são os protetores das crias, ok? E na Bíblia diz, os crianças deveriam ficar com o pai. Pois bem, quando há promiscuidade na natureza, ou troca de macho alfa em um bando, os machos promovem infanticídio das crias dos pais biológicos verdadeiros. Eles matam. No caso do ser humano, o ser humano não faz isso porque tem leis, certo? Então tem seres humanos maus, a gente sabe disso, não tô desmerecendo o assunto, o cara é mau pra caramba, o cara que faz isso, mas ele tenta fazer isso de uma forma de não ir pra cadeia, ele dá um jeitinho lá, né? E aí cria esse tipo de constrangimento terrível para toda a sociedade. Pois bem, as únicas formas de garantir a segurança das crias de mamíferos, incluindo o ser humano, do meu ponto de vista, é pelos pais biológicos. O papai é o que segura a ponta, ok? Pois bem, ou 2, a fêmea, sem macho, se afasta dos demais machos que podem ser potenciais predadores. É o que está escrito no artigo da Science dos ursos, especificamente. As mães ursos, elas se afastam, elas são inteligentes demais, então elas se afastam. Porque não é que eles vão ser predadores, mas eles são potenciais predadores. Um pai biológico, ele nunca é um potencial predador. Nunca. 0%. Isso é o que diz, vamos dizer assim, o que a gente vê na natureza, certo? A gente pode estender um pouco para o ser humano. Agora, os potenciais predadores, quando tem, não é pai biológico, ok? Pois bem, então vamos lá. Lógico que a gente não deve generalizar, certo? A gente vai ler uma mensagem aqui, ó. A Rosângela diz o seguinte, ó. Perdi meu pai antes de nascer. Esse é um caso específico, ela perdeu o pai. E aí no caso, quando se perde o pai, a viúva, ela pode sim casar, né, biblicamente falando. Bom, perdi meu pai antes de nascer e o Criador colocou meu padrasto em nossas vidas. Um homem rígido, mas justo e muito honrado. Me criou até os 19 anos quando ele veio a falecer também. Nunca tive problema dele me olhar de outro jeito. Ele sempre me tratou como filha, com todo o respeito do mundo. Sou muito grato ao Criador por isso. E também eu recebi um e-mail também de uma moça, que também tem 2 filhas, casou com um homem bom, justo, certo? E o que acontece? Ela falou, olha, o meu marido é uma pessoa excelente, é padrasto das meninas, etc. Tal, é uma pessoa excelente, ok? Então existem ótimos padrastos. A minha ideia aqui não é criticar os padrastos. A minha ideia é criticar o seguinte, quando as pessoas olham para os pais biológicos e falam o seguinte,
Eles pegam um pedaço dos padrastos, que não são todos, certo? E pega esse pedaço e chama de pai biológico. Aí a gente começa a ter problema, certo? Porque os pais biológicos, eles deviam ser vistos como protetores. Protetores. Porque é isso que a gente vê na natureza. Os pais biológicos são os protetores das crianças. Protetores. E os protetores, os caras que fazem todo o esforço para não ter nenhum problema com as crianças, agora, hoje em dia, por causa dessa ciência que não mostra nada para as pessoas, e por causa dessa mídia podre que faz tudo errado, a gente já vai ver como é que eles fazem, eles vão lá e apontam pro pai biológico dizendo assim, tem pais biológicos que fazem isso. Tem alguns que não fazem. Alguns que não fazem. Alguns. Olha só. Pois bem, continuando aqui, ó. Não devemos generalizar nesse caso, porque tem padrastos que são ótimas pessoas. Porém, existem padrões na natureza que não podemos assim simplesmente ignorar, certo? Não dá para ignorar. Olha só aqui. A Thalita diz o seguinte: é uma das coisas mais estranhas, pessoas criando filho de outro, a visão dela. E hoje as pessoas vão tendo filhos, divorciando, e os filhos separados dos pais. Isso é triste. Eu passei por isso, não tive pai para me criar, porque ele abandonou a família.